nossa questão número 5. É uma questão de gramática. David, vamos lá. O que ele vai falar para a gente aí nessa questão? Se na alternativa, em que o elemento sublinhado é uma conjunção integrante. É fácil de identificar a conjunção integrante, né? Acredito que você já tem um pouco de prática em relação a isso. Mas vamos bater aqui, vamos lá. A primeira coisa é você pensar. Toda vez quando você falar em conjunção integrante, sempre. Conjunção integrante. O que tem que vir à sua cabeça? Só existem duas. Quais são as conjunções integrantes? Que ou se. Tá? Se o cara pedir uma opção direta, assim, marca a opção abaixo em que existe uma conjunção integrante. Primeira coisa que você vai pensar, qualquer opção que não tenha que ou se, fora. Não tem nenhuma chance. Tranquilo? Porque só existem essas duas. O que a conjunção integrante faz? Quando você pensar em conjunção integrante, outra informação tem que vir à sua cabeça. Que a conjunção integrante vai introduzir a oração subordinada, chamada de substantivo. Beleza? E aí eu vou te dar um exemplo. O aluno finge que entende a matéria. O aluno finge que entende a matéria. Aqui eu tenho um exemplo de conjunção integrante. Como é que eu tenho certeza de que isso aqui é uma conjunção integrante? Como isso aqui é uma turma de exercício, eu vou ser o mais prático possível, tá? Eu nem gosto de fazer macete, para quem me conhece sabe que eu odeio esse negócio de macete, mas ajuda, né? A turma de exercício quer saber só como achar a resposta. Então acontece. Você vai perceber, toda vez que tiver a conjunção integrante, que esta oração iniciada pela conjunção integrante, ela pode ser substituída por um pronome demonstrativo. Seja isso, seja aquilo, isto. Quando você fala assim, o aluno finge que entende a matéria, você pode falar que ele finge isto, ele finge aquilo, ele finge isso. Se a oração que é iniciada pelo que ou se puderem ser substituída por isto e isso, você vai ter a conjunção integrante. Tranquilo? Em regra, galera, a conjunção integrante ela sempre vai servir para poder introduzir uma oração que complementa o sentido de outra. Sempre vai acontecer isso, sempre. Você chegar e falar assim, por exemplo, o aluno finge, que é a minha oração principal. Na hora que você fala que o aluno finge, repara que quem finge, finge alguma coisa. Quando você fala que quem finge, finge alguma coisa, você percebeu que esta oração daqui, ela tem sentido incompleto. Ela precisa de uma complementação. Justamente porque esse verbo daqui é um verbo transitivo direto. Aí quando você fala assim, o aluno finge, sentido incompleto, isso daqui vai te dar certeza de que essa oração daqui é uma oração subordinada substantiva. Tá legal? E aí, por ela ser uma oração subordinada substantiva, só vai ratificar mais ainda que este que ou este ser, nós chamaremos ali de conjunção integrante. Mas na hora da prova, eu não vou te aconselhar a fazer isso. Por que na hora da prova eu não vou te aconselhar a fazer isso? Pensar nesse monte de coisa que eu estou te falando. Porque para essa questão, que ele vai ser bem objetivo e falar assim, Marco, só abaixo que tem uma conjunção integrante, você pode ter certeza do que eu vou te falar. A resposta ou vai ter o que ou o se, e a oração ela vai ser equivalente a isto. O aluno pediu que o aluno pediu que o professor explicasse a matéria. O aluno pediu que o professor explicasse a matéria. O aluno pediu isto. Ponto. Troquei pelo isto, o que é conjunção integrante. Tranquilos? Agora, uma coisa é o examinador pedir para você identificar qual é a opção que tem conjunção integrante. Outra coisa é o examinador te pedir para você analisar a função sintática da oração, que também cai muito nas provas da OCP. E aí, quando ele for analisar, te perguntar qual é a função sintática da oração subordinada substantiva, aí você vai ter que conseguir
dividi-las nisso daqui. Ou vai ser objetiva direta, ou vai ser objetiva indireta, ou vai ser completiva nominal, ou vai ser subjetiva, que é a que mais cai, ou ela vai ser apositiva, que eu nunca vi em prova do OCP. Só para ficar tranquilo, quando ela for apositiva, ela sempre vai aparecer depois de 2 pontos, tá? Vou marcar algumas coisinhas aqui. A oração subordinada substantiva apositiva sempre vai estar depois de 2 pontos. Beleza? Oração subordinada substantiva apositiva sempre depois de 2 pontos. A oração subordinada substantiva subjetiva, ela é a que mais cai. E daqui a pouco vai aparecer uma questão em uma dessas provas aí, eu tenho certeza que vai aparecer uma questão falando sobre isso, aí eu vou ter que abrir alguns comentários. Mas deixa eu chegar lá, para a gente poder também não perder muito tempo, tá? E se ela vai ser completiva nominal, objeto indireto ou direto, ela fica mais fácil de matar. Que aí você sabe que você vai ter que se ligar na regência da oração anterior. Quando você fala assim, o aluno finge, o fato de você falar que finge alguma coisa, te dá a presença de um verbo transitivo direto, ok? O que ratifica que essa oração subordinada substantiva que aparece aqui neste exemplo, ela é objetiva direta. Tá bom? Antes de eu passar a correção, eu ainda preciso te explicar uma coisinha. Vamos lá. Anota a observação aí, por favor. Eu saio daqui, você aperta a pausa. Beleza. Vamos lá, anota uma coisinha, por favor. As orações subordinadas substantivas podem ser introduzidas por advérbios vírgula, por advérbios, vírgula. Situação em que elas serão classificadas como subordinadas substantivas justapostas. Calma, vou te dizer o que é isso. Vamos lá. Você fala assim, ele falou que sabe escrever. Não sei como fazer essa questão. Preste atenção porque a classificação do como, ela cai demais. Ela cai demais. O que acontece? Olha como é que são 2 afirmações diferentes. Se você perguntar para mim assim, David, todo que e se, quando forem conjunções integrantes, irão introduzir a oração subordinada substantiva? Eu vou falar sim. Beleza. Aí você vai perguntar outra coisa. David, toda oração subordinada substantiva, elas são introduzidas pelo que ou se? Não. Ué, mas você acabou de... Não. Estou falando 2 coisas diferentes. O que eu quero que você entenda? 100%, quando você tiver a conjunção integrante, a oração será subordinada substantiva. Só que existe uma subclassificação da oração subordinada substantiva, que é o que é chamado de oração subordinada substantiva justaposta. O que significa ser justaposta? Esse nome justaposta significa que você vai ajustar a oração. Pensa em ajuste. Você ajusta uma palavra para que ela seja uma oração substantiva. E esse papel da oração subordinada substantiva justaposta, em regra, é introduzido por advérbios interrogativos, advérbio de modo. David, você pode dar exemplo? Claro. Olha para cá. Quanto a isso daqui, não tem nenhum problema. Quando você falou assim, ele falou que sabe escrever. Aí você vem aqui e fala assim, pô, ele falou isto. Na hora que eu percebi que ele falou isto, eu tenho certeza de que aqui eu tenho uma conjunção integrante. Ok.
esta oração que aqui está é uma oração subordinada substantiva. Beleza? E caso o examinador te pergunte a função sintática, aí você vem aqui. É um verbo transitivo direto, essa oração subordinada substantiva, objetiva direta. Tá tranquilo? Aí eu vou dizer, não sei como fazer essa questão. Repara que se você for fazer a substituição da oração por isto, também vai dar certo. Eu não sei isto. David, então quando eu falo não sei isto, quer dizer que essa oração daqui, ela também é subordinada substantiva, ok? Sim. O verbo ser, ou perdão, o verbo saber, também é um verbo transitivo direto. O que faz com que aqui eu tenha essa oração com objetivo direto. Até aqui nenhum problema. Só que aí o que o aluno acha? Já que eu troquei por isto, então eu tenho conjunção integrante. E é exatamente aqui que o examinador te pega. Isso daqui é um advérbio. De modo. Aí você vai falar assim, David, e a oração subordinada substantiva não tem que ter conjunção integrante? Não, eu não falei isso para vocês. E aí que está o grande problema. O examinador vai querer que você faça a besteira de chamar isso aqui de conjunção integrante, o que você não pode nem sonhar em fazer. O que você tem que fazer? Botar na cabeça o seguinte, se ele te perguntar direto qual é a opção abaixo que tem conjunção integrante, você vai procurar o que ou C. Mas o cara pode te dar, e isso ele faz em todas as provas, sem exceção, analise as frases e marque a opção correta. Aí ele vai te dar um textozinho lá, de 4 linhas. Em diversas situações, ele vai colocando várias opções com diversos queis, outras opções com vários seis, outra opção ele mistura o como com o que, mistura o se com o como, e aí pergunta se eles apresentam a mesma classe gramatical. E aí que está o grande problema, porque se ele perguntar para você em relação, por exemplo, ao que ou como, eu posso dizer que esses dois introduzem a oração subordinada substantiva, porém, eu não posso dizer que os dois são conjunções integrantes, porque a língua portuguesa, ela só te dá como conjunção integrante o que ou o se. É por esse motivo que quando eu pegar uma oração como esta, que é a oração subordinada substantiva também, tal qual esta, e ela não ser introduzida por conjunção integrante, eu vou dizer o seguinte, eu usei uma palavra para ajustar na oração. É o que faz com que aqui você tenha uma oração subordinada substantiva objetiva direta, chamada de justaposta. Em regra, quando você fala assim, David, qual a diferença da oração subordinada substantiva de baixo para de cima? A única diferença que quando você não usa o nome justaposta, é porque você está introduzindo uma conjunção integrante. Só que isso só acontece com o que ou se. Todas as vezes que a oração for subordinada substantiva, introduzida por outra coisa que não seja o que ou o se, aí você precisa acrescentar esse nome aqui, justaposta. Esse nome é um nome muito específico. Eu não vi um nome específico ser cobrado na prova da OCP, mas vai que você é o escolhido para isso. E não é nada demais. É só você entender assim. Eu trocar pelo isto não confirma que eu tenho conjunção integrante. Eu trocar pelo isto confirma que eu tenho oração subordinada substantiva. Se na oração subordinada substantiva aparecer o que ou o se, aí sim eu estou falando de conjunção integrante. Se aparecer um advérbio ou um pronome interrogativo, outra coisa que não seja conjunção integrante, ela vai ser chamada de oração justaposta. É só isso. Oração justaposta é uma oração subordinada substantiva que é introduzida por alguma coisa que não é o que nem o se. Pensa assim, beleza? E eu vou te dizer, é quase certo de qualquer prova que você fizer da OCP, você encontrar uma questão que ele venha te fazer a diferença de que, de como, de se. Quase certo. As questões vão aparecendo e eu vou comentando com vocês, beleza? Vamos lá. Então agora vamos partir para a questão, tá? Comentário super necessário, tá? Por isso que eu tive que parar, em diversos momentos que eu tenho que fazer isso.
Vamos lá. A cena alternativa em que o elemento sublinhado é a conjunção integrante. Aí eu venho aqui. No momento em que examina a obra em si, não a obra que. Sociedades abertas crescem mais do que. Horácio garantia, com certa indignação, que não existe ser humano, que. Vamos lá. Em uma dessas opções eu tenho a conjunção integrante. A resposta dessa questão é a letra D de dado. E aqui ele fez uma coisinha bem bacana como pega de prova. Repare. O aluno quer, toda vez quando ele encontrar, por exemplo, um pronome relativo, ele só fica ligado naquela coisa assim, para ser relativo é só trocar o que pelo qual. Ele nem para poder pensar na função do que como referencial. Porque assim, não é o fato de o que ser substituído por que ou qual que comprova que ele é relativo. Você tem que entender assim, pô, o relativo, embora eu saiba que o que pode ser substituído pelo qual, quando eu falar de pronome relativo, ele tem que fazer referência ao termo citado anteriormente. Não fica preso só nessa coisa de trocar pelo qual, porque você pode ter certeza que em diversas situações esse macete vai dar errado. Agora, com certeza, quando você tiver pronome relativo, ele vai fazer referência a um termo anterior. Eu chegar aqui para você e falar assim, por exemplo, ó, tudo o que leio é importante. Qual a classificação gramatical desse que? Pronome relativo. Agora, com toda sinceridade, vê se esse que pode ser trocado pelo qual. Tudo o que leio, tudo o que leu é importante. Eu posso falar tudo o qual leu é importante? Você não vai conseguir fazer isso, concorda comigo? E aí quando você diz que não pode ser trocado pelo qual, você acaba sendo induzido a dizer que ele não é relativo. E ele é relativo sim. Esse cara é pronome relativo que faz referência a este o, que é um pronome demonstrativo. Observe que este o corresponde àquilo. Quando você fala assim, tudo aquilo que leu é importante, ele leu aquilo. O que se refere ao o, que corresponde ao aquilo, ou seja, ele se refere ao termo anterior. O que dá certeza de que esse cara daqui, ele é um pronome relativo. Belezinha? Tamo junto? Vamos que vamos. Bom, aí você vai pegar a opção, você está em busca de uma conjunção integrante. Por que eu tenho certeza de que aquela dali é a resposta? Daqui a pouco eu comento os outros, tá? E por qual foi o probleminha que ele colocou? Ele malandramente, ele colocou aqui um adjunto adverbial para poder afastar este camarada aqui deste. Olha lá. Horácio garantia que até o amigo Homero poderia cochilar. Repara, Horácio garantia isto. Como ele pediu para eu marcar a opção diretamente que tem a conjunção integrante, fica fácil. É só eu chegar lá e procurar a opção que inicia pelo que equivale a isto. É fácil, olha aqui. Horácio garantia isto. Eu não posso fazer isso? Posso. Então esse que daqui é a conjunção integrante. Eu só peço para que você tome cuidado, porque certamente na hora da prova ele vai fazer isso daqui. Ele não vai colocar o que logo depois do verbo, de fácil entendimento. Porque se não tivesse essa expressão aqui, ninguém teria dúvida. Horácio garantia isto, mole. Agora quando ele fala, Horácio garantia com certa indignação, aí o aluno tem que perceber que isso daqui nada mais é do que um termo que interrompe a sequência lógica da frase. Isso daqui é uma adjunta adverbial, que para esta questão ele não serve para nada. Então se você quiser retirar, serve nada, porque o que eu estou querendo fazer não é analisar isso daqui. Vocês vão reparar que em outra questão ele vai pedir análise disso daqui. Em outra questão vai perguntar por que dessa pontuação. Só que nesta questão ele não serve para nada. Então quando esses elementos aparecerem entre vírgulas na questão, vocês têm que tomar muito cuidado, porque apareceu entre vírgulas ali, mas ele está com a função só de quebrar a ordem lógica da frase, tira.
Pode tirar porque ele não vai servir para nada, não vai acrescentar em nada, não vai alterar a questão em nada, a não ser que seja trabalhada alguma coisa em cima dessa expressão. Porque, por exemplo, lógico que se uma questão fosse perguntar a justificativa dessa pontuação, o foco não seria o quê? Então, pelo contrário, aí eu poderia tirar o quê? Tirar o restante. Mas se o foco perguntar sobre a função sintática dessa expressão, eu já não preciso nem saber da pontuação. Vamos supor, o cara quer saber a função sintática dessa expressão. Ah, isso aqui não serve para nada, nem essa pontuação, nem essa, nem o quê. O que significa? O Horácio garantia com certa indignação. Poxa, é uma disputa adverbial de modo. Beleza, foi lá e marcou a opção que ele pediu isso. Agora, na outra questão, ele me pediu para saber a justificativa da pontuação. Aí eu vou precisar saber o seguinte, por que essa pontuação está sendo usada aqui? Aí repara, como ele está querendo saber a justificativa da pontuação, eu já não posso tirar essa expressão. Aí eu vou ter que ir além. Aí eu vou ter que saber qual é a função sintática dessa expressão para justificar o porquê dessa pontuação. Mas isso aqui já não serviria para nada, concorda comigo? O quê? Nada. Ou seja, é importante quando você faz uma questão, e ainda mais se aproveitando de uma prova que é extremamente objetiva, como é a prova da OCP, você não ficar perdendo tempo com coisas idiotas. Você tem que analisar o que é. O cara perguntar, opção abaixo tem erro de concordância. Aí o cara começa a perguntar, pô, aquela crase existe, aquela vírgula, porra, é idiotice fazer isso. Não pode, você tem que ir direto ao ponto. O que eu quero te dizer? Eu estou fazendo análise do quê? Essa expressão deslocada, como o senhor está aqui para atrapalhar, você pode tirar. E aí olha que facilidade. Horácio garantia isto. Automaticamente você tem uma conjunção integrante. Ponto, morreu. Agora vamos às outras opções. No momento em que eu apenas uso o rótulo, eu uso o rótulo em algum momento. Este aqui é um pronome relativo. Examino a obra em si, não a obra que eu gostaria de ter feito. Eu gostaria de ter feito a obra. Se refere ao termo anterior. Aqui pode trocar por a qual. Não estou dizendo que não pode trocar por a qual, estou dizendo que não dá certo sempre, mas aqui tranquilo. Não a obra a qual eu gostaria de ter feito. Realmente ele é um pronome relativo. Mas para eu ratificar, ele quer dizer que gostaria de ter feito a obra, se refere ao termo anterior. Sociedades abertas crescem mais do que sociedades fechadas. Isso daqui é uma conjunção comparativa. E aí dessa questão daqui eu tenho que abrir um comentário, daqui a pouquinho eu falo. E não existe ser humano que não possa ser alvo de questionamento. Quem não vai ser alvo de questionamento é o ser humano, se refere ao termo anterior, ele é um pronome relativo. Assim eu ratifico que a resposta é a letra D de David Xavier. Deixa eu fazer um comentário aqui. Não serve para esta questão, porém, é outra questão, como eu estou falando. Como cai muita questão envolvendo análise do quê? Análise do C. Deixa eu só abrir aqui um comentário para vocês rapidinho. Vamos lá. Olha só, gente bonita. Chamei esse aqui daqui de conjunção comparativa, não foi? Será muito comum você perceber quando houver uma oração comparativa, a figura de linguagem chamada de zêugma. Tá legal? Cada figura de linguagem tem sua marca. O zêugma é uma marca uma coisa muito marcante quando você olha uma oração comparativa. Por quê? Você vai conseguir perceber que na primeira oração, quando fala assim, sociedades abertas crescem mais, você tem um verbo explícito na primeira, certo? Só que quando se perguntar quem é o verbo da segunda oração, é muito comum que na conjunção comparativa você não perceba o verbo da segunda oração explicitamente, porque ele aparecerá aqui implícito. Então olha para cá. Crescem. Sociedades abertas crescem mais do que sociedades fechadas crescem. Aí você tem, para não repetir, porque ninguém vai usar uma frase comparativa falando assim, galera, eu comprei um livro tão bom como o seu livro é tão bom. Ninguém vai falar isso. Eu conheço uma menina que é tão bonita como você é tão bonita. Ninguém vai falar isso.
Eu conheço a menina que é tão bonita como você. Eu comprei um livro tão caro como o seu. Eu comprei um carro que é bonito como o seu. A minha namorada estuda que nem você. E não minha namorada estuda que nem você estuda. Minha namorada é bonita como você é bonita. Não. E aí quando você usa a comparação, como é comum você ter o verbo de uma das orações implícitas, você cai na teoria do zeugma, que é justamente o que é o zeugma? É a omissão de alguma coisa que já foi citada anteriormente. E aí, para já aproveitar essa questão, para poder te dizer algo em relação à figura de linguagem, que também é uma questão que não cai em todas as provas, mas é uma questão bem frequente também nas provas da OCP. Beleza? Aqui tem o zeugma, tá? Segunda situação aqui importante é sobre esse do. Que eu queria que vocês escrevam o seguinte, é facultativo. E aí vocês vão anotar aí uma observação. Coloque aí, por favor. Diante da conjunção comparativa que, o do, aí coloca entre aspas, o do é facultativo. Por que eu estou te falando isso? A gente vai fazer essa questão em alguma das provas. O cara colocou uma situação em que havia lá a conjunção comparativa que. E aí, que é muito comum para quem já fez algumas provas da OCP, ele coloca um texto e depois no final ele faz uma afirmação, né? Coloca a letra A, pum, depois ele faz a afirmação. É correto afirmar que só tem pronome relativo? Correto, não sei o quê. E uma delas ele colocou assim, simplesmente isso. Sociedades abertas crescem mais do que sociedades fechadas. A retirada do do não causa prejuízo à correção gramatical. E aí, o aluno fica perdido, por quê? Pô, se esse do não causa prejuízo à correção gramatical, então quer dizer que esse do foi colocado aí à toa? Não. É porque isso é uma marca de facultatividade que a gramática te oferece. Aonde eu quero chegar? Você tanto pode falar, sociedades abertas crescem mais que sociedades fechadas, como você pode falar, sociedades abertas crescem mais do que sociedades fechadas. Reparem que eu não estou dizendo que, gosto do que você faz. O do diante do que pode ser retirado. Ah, pode. Deus falou que pode? Não. Eu falei o do diante do que. Eu falei o do diante da conjunção comparativa aqui. Esse do daqui está diante do pronome relativo. Ele não pode ser retirado. Esse do daqui, galera, é uma consequência da regência do verbo gostar, que é um verbo transitivo indireto. Este do que está aqui jamais pode sair. Quando que o do pode ser retirado diante do que? Lógico. Quando ele for pedido pelo verbo, óbvio que você não vai fazer isso. Porque como você fala assim, quem gosta, gosta de, essa preposição aqui não é facultativa. Ela é uma preposição obrigatória. Ela tem que usar, é da preposição da regência. Isso só acontece nessa construção aqui. Necessariamente o do tem que aparecer antes da conjunção comparativa aqui. Tá? Ou seja, tanto eu posso falar assim, João é mais inteligente do que fulana, como eu posso falar que João é mais inteligente que fulana. O do é facultativo, diante da conjunção comparativa aqui. Beleza? Vamos fechar esse bloco aqui, falando só fizemos uma questão, né, mas faz parte porque a gente tem que realmente desenvolver. Depois que a gente desenvolver as teorias, a gente vai andar um pouquinho mais rápido. Valeu, galera?